Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 30º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos exorta quanto à atitude, ao interesse que temos tido para com sua palavra, expresso sobretudo em nosso cotidiano. Semana passada, a grande exortação era que entendêssemos, a partir da primeira leitura sobretudo, que o sofrimento é um aspecto constitutivo da nossa existência. Não que Deus queira o sofrimento, não que Ele se sinta feliz quando nós sofremos, mas o sofrimento é uma realidade que nós vamos ter, não adianta. Essa dor, essa dificuldade para cumprir o propósito. E só vamos crescer se abraçarmos e entendermos que é desse jeito. E outra questão também, quando olhávamos lá, lembra São Tiago, São João, que queriam um lugar à direita ou à esquerda de Jesus, nós enxergávamos ali a tendência do ser humano em querer ser melhor que os outros, não para os outros. Essa é a tendência mais evidente de todos nós. E, ao mesmo tempo, a palavra nos orientava que o jeito de resolver isso é um profundo mergulho na vida interior. E como nós temos tido relapsos com a nossa vida de oração, não é verdade? Inclusive, falar em vida de oração é uma realidade que às vezes até passa despercebida ou que nós não entendemos. A oração não é feita de momentos, não são circunstâncias, mas é uma vida mergulhada na presença de Deus. E aí está o maior investimento que nós temos que ter. Até porque o que vai ficar diante de Deus um dia é o homem e a mulher interiores, que cultivamos, as obras em Deus que realizamos. Esse é o sentido de todas as coisas. E se nós não entendermos isso, nós não vamos ser cumpridores do propósito que Deus tem para cada um de nós. E é curioso um aspecto: esse Deus que espera de nós isso, ele tem um caráter, uma essência, e que nós percebemos na maneira como ele procede em relação ao seu povo. Na primeira leitura de Jeremias, nós estamos mais uma vez diante de um contexto que é o exílio da Babilônia. Já falei algumas vezes para vocês, lá no século VI a.C., no que o povo se vê privado da presença dos sinais visíveis da presença de Deus, como o templo, mesmo seu aspecto cultural. E foi um momento muito triste para o povo, porque, como costumo dizer, nós sabemos que algumas coisas da nossa vida não vão acontecer, não é verdade? Talvez porque não tivemos o devido empenho, talvez porque não foi da vontade de Deus mesmo, talvez porque a circunstância não permitiu. Isso acontece com todos nós, sim ou não? Acontece. E mesmo o fracasso faz parte da vida, não faz? Não tem coisa que a gente fracassa, erra, a gente faz tudo e de repente por algum motivo não aconteceu. Mas uma coisa é essa circunstância, nós sabemos que todos vamos passar por isso. Outra coisa é você receber e perder, é outro contexto de sofrimento e dor. O povo havia entrado na terra prometida, e quando entra, Deus vai exortando o povo: não faça isso, não faça aquilo, não faça aliança com os reis. E o que aconteceu? Eles se preocuparam com a circunstância humana, não obedeceram a Deus, e a consequência disso é o exílio. Olha que interessante, o exílio não é Deus que imputa sobre o povo, é o povo que cai por distanciamento. Ao mesmo tempo, em nossa vida, muitas realidades que vivemos, não é Deus que foi lá e colocou sobre nós, fomos nós que caminhamos para esse contexto. E o interessante em tudo isso, apesar do povo ter realizado isso, apesar do povo ter se distanciado,
Deus tem interesse e determinação para que eles sejam salvos. Deus não desiste do povo, e Deus não desiste de mim e de você. Ele vai insistir até o último momento para que nós alcancemos a salvação, para que nós digamos sim. Não que nós sejamos o centro, Ele está todo o tempo voltado para nós no sentido de colocar-nos num lugar de relevância, de prioridade acima dEle, não. Nós somos obra de suas mãos, e Deus jamais vai desistir de ninguém. Nós existimos, é verdade? Chega uma hora que a gente desiste. Fala, não, Deus, chega, para mim aqui vai ter que, mas Deus não desiste. Ele é sempre uma porta aberta para que voltemos para Ele e vivamos essa experiência. Por isso que a primeira leitura vai dizer, através de sinais visíveis, que Deus fala, não, eu vou salvar esse povo, e fala um pequeno resto. Por que um pequeno resto? Porque a maioria se tornou infiel, gente. A Babilônia não foi ruim para todo mundo, até porque no primeiro momento, quem é que vai para a Babilônia? Não vai todo mundo, vai a elite do povo. E quando chega lá, eles vão entrando na dinâmica da Babilônia e vão gostando da cultura, vão se acomodando, vão se perdendo, vão se entregando aos deleites e vão ver daquele jeito. Tanto é verdade que quando tem a proposta de voltar, que Ciro, o rei da Pérsia, deixa o povo voltar, tem uns que ficam lá, porque se acostumaram com o lugar de opressão, trocaram a fidelidade de Deus por alguns eleitos que se encontravam lá. Não é muito o que acontece conosco? Quantas vezes perdemos a presença de Deus porque nos perdemos nas circunstâncias, em nossos caprichos, gostos pessoais? E o critério para que experimentemos a salvação de Deus aqui na primeira leitura é a obediência. A obediência é uma palavra, isso é uma palavra que é difícil. Eu tenho certeza, você que é pai e mãe sabe como é isso, é ensinar obediência. E qual que é e por que nós não aceitamos ser obedientes? Porque somos rebeldes. Quantas vezes você já ouviu? Eu já ouvi várias vezes. As pessoas dizem, não, eu não faço isso porque eu acho isso. E hoje é o mundo do acho, né? Todo mundo tem uma opinião sobre todas as coisas, mesmo não tendo conhecimento sobre quase nada. Qualquer coisa, alguém tem uma opinião. E a internet se tornou esse ambiente, não é? Todo mundo fala o que quer, como quer, do jeito que quer. Aí se cria notícia, se cria informação, se faz aquilo outro, porque a gente quer uma afirmação nossa, é o que eu acho, não é o que a realidade é. E independente do que achamos, os princípios, a realidade continua o mesmo. Se eu negar na realidade, a realidade não vai deixar de existir, ela vai estar ali. E nós muitas vezes não resolvemos problemas, porque negamos a realidade, negamos que o temos. Enquanto nós ficarmos nessa negativa, de não assumir o que tem dado errado, obedecer e voltar, não vai acontecer nada. Aquilo que eu dizia para você semana passada também, a liberdade é um dom inviolável. Deus poderia ter tirado a liberdade, mas não tirou. Somente eu e você podemos dizer sim ou não a Deus. E Ele não vai te obrigar a dizer sim ou não. Se você dizer sim, experimenta graça, misericórdia e salvação. Se você dizer não, é o oposto, é perdição total. É por isso que hoje o chamado nosso é acima de tudo obediência. E é curioso, tem uma expressão maravilhosa, que só poderia ter vindo de um coração santo, né? De Santa Faustina Kowalska. Ela dizia o seguinte: o demônio pode até se esconder no véu da humildade, da falsa humildade no caso, mas jamais no véu da obediência, porque a obediência toca no ponto que foi a sua perdição, que é o orgulho, a prepotência, a arrogância de se colocar acima de tudo. Quanta humildade nos falta hoje para voltar o coração para Deus, onde quer que estejamos, e vivermos uma existência nova. O primeiro convite dessa liturgia hoje é um chamado à obediência, a fazermos o que Deus espera de nós. Olha, eu não posso seguir Deus do jeito que eu quero, que eu acho. Tem um jeito que Ele quer ser seguido, tem um jeito que Ele colocou, tanto que quando olhamos a história do povo, quando ele estava para vir para a terra prometida, há um momento que eles expressam um culto, só que Deus não havia pedido isso. Deus havia pedido outra coisa para o povo, e Deus repreende o povo, porque, entenda bem o que o padre vai dizer, a adoração se torna inútil quando ela não é acompanhada de obediência. Sem obediência não tem verdadeira adoração, porque se eu reconheço Jesus como Senhor, a maneira como estabelecer essa relação é de obediência, porque Ele é Senhor, Ele está acima, nós somos servos. Esse é o sentido. E o segundo ponto que nos chama a atenção, sobretudo aqui no Evangelho, é sobre a fé que temos depositado e colocado em Deus. Quando a gente olha aqui
a história de Bartimeu, você imagina a situação. Uma multidão seguia Jesus, e a multidão não segue silenciosa, não está quieta. Elas ficam, imagina, até nós, não é? O homem está passando, você querer pegar nele, não é? Não sei se eles tinham uma cultura de relíquia na época, você queria pegar alguma coisa de Jesus, tocar nele, estar perto, e gente pedindo cura, gente pedindo milagre, está precisando de problema, falando da família, até que um cego começa a gritar. Ele reconhece que Jesus está passando, e ele grita tanto que ele chama a atenção da multidão. Você imagina o quanto esse homem não gritou? Para aquela multidão alvoroçada e barulhenta conseguir se incomodar com o grito daquele homem. O que é curioso, o pessoal chama ele até ali, e quando ele vem até Jesus cego, o que eu acho interessante é isso. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Pô, o homem está cego. É como se dissesse: não, senhor, eu quero um labrador aqui para eu conseguir andar, um cão guia. Não, eu quero enxergar. Só que aí que está, o óbvio, Jesus sabia. Como nós sabemos os atributos de Deus, lembram? Ele é onipresente, lembra? O que significa isso? Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele sabe tudo que está em nosso coração. Os movimentos mais sutis, os pensamentos mais sutis, os bons e os ruins, as intenções, tudo que está em nós ele sabe. Então, grosso modo, se ele sabe tudo, era para não ter problema, porque ele resolveria tudo, é ou não é? Mas aí que está um ponto. Deus espera de nós uma atitude. A fé, por mais que ela seja uma virtude teológica, portanto, foi Deus que ela colocou em nós. Eu ativo na minha vida se eu vou olhar pela fé ou não. É uma atitude minha. Tanto que a expressão que eu vou utilizar aqui, pode ser que ela, no primeiro momento, parece mal aplicada, mas não é. O interesse é a moeda de troca no reino de Deus. Entenda bem, não o interesse enquanto a pessoa interesseira, porque ninguém gosta de interesseiro, é verdade? Porque o interesseiro, ele se aproxima de você com uma finalidade muito concreta, que não é você, mas o que você tem, o que você pode oferecer. Quando fala de interesse aqui, eu estou mostrando para onde tem orientado a minha procura. Qual interesse eu tenho mostrado em Deus? Olhando para a nossa vida hoje, nós temos demonstrado interesse na maneira como rezamos, na maneira como procuramos, no empenho que eu tenho tido para com Ele, na observância da Sua palavra, no meu cotidiano, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nas minhas procuras. Tem demonstrado interesse? Porque muitas vezes olhamos a vida dos santos e nós temos algumas coisas que nós vamos aliviando a nossa consciência para não se aplicar aquilo que tem que ser feito. Que a gente fala: ah, mas está vendo? Mas São Fulano Ciclano era aquilo porque é santo. E a gente vai trabalhando que são superdotados, privilegiados, receberam graças, não é, maiores, simplesmente pelo fato que Deus o quis, e nós nos isentamos da nossa responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Se Deus olhar para mim e para você hoje, nas atitudes, eu tenho um coração interessado nele, um coração que o procura, que tem ido atrás, que tem investido em vida interior, que tem investido em leituras espirituais. Nós somos a geração dos doutores da internet, não é verdade? É o que mais tem. Você pode perceber, tem pessoa que não deu certo em nada na vida. Aí ela vai para a internet, começa a falar. E a internet é um ambiente extremamente aberto. E ela começa a ter seguidores, fala um monte de coisa, e as pessoas abraçam sem mesmo ter o empenho de se aprofundar em nada. Não estou dizendo que só tem coisa na internet, não é isso. Mas nós temos investido em leituras sérias. Eu tenho parado para rezar e estudar mesmo. Eu tenho investido em minha vida interior. Eu tenho me aplicado em minha vida espiritual. A maioria de nós não, gente. Não temos feito isso. Não temos rezado direito. E sabe o que é pior? Aí a pessoa vem, quando acontece alguma tragédia, algum problema, e usa a seguinte expressão: eu não sei o que fiz para que isso tivesse acontecido em minha vida. O que está por trás disso? Eu sou bom, eu sou perfeito, eu faço tudo certo. Ou seja, a gente não reconhece onde estamos. E só vamos procurar Deus quando acontece alguma coisa que sai do nosso ritmo e nós não queremos comprometimento com Ele. Eu quero que Ele resolva a minha situação, quero que Ele resolva o meu hoje, mas eu não quero ter comprometimento com Ele. E se nós olhássemos para a nossa vida com verdade, com seriedade hoje, nós enxergaríamos como é que estamos caindo no exílio, porque é responsabilidade
nossa. Deus não castiga ninguém explicitamente. A circunstância que nós criamos é o que vamos colhendo a revelação dele por displicência, por negarmos as coisas. E hoje Deus estende a mão para cada um de nós, nos chama a atenção quanto a essa busca. Olha, não é um olhar de reprovação que Deus tem para conosco hoje, primeiramente. É um olhar de chamar a atenção, de chacoalhar. O que você tem buscado? O que você tem de fato valorizado? Como é que você tem de fato seguido a Deus? Hoje a segunda leitura nos apresenta, uma teologia bonita do sacerdócio, do sumo sacerdote no caso, que é Jesus. Ele é tirado do meio dos homens para ajudar os homens naquilo das coisas que se referem a Deus. E vai trabalhar o sacerdócio não como um privilégio, um mérito, mas como uma graça. É por isso que a beleza do sacerdócio não está na pessoa que é ministeriada, mas em Deus mesmo. Ele é o sentido do sacerdócio. E esse sacerdote, sumo sacerdote, que se entregará nessa santa missa por amor de cada um de nós, ele espera obediência e uma atitude de fé. Vamos começar a valorizar Deus. Vamos começar em nossa vida de oração, ter um tempo de qualidade com Ele. No seu matrimônio, onde Deus te colocou, na sua vida cotidiana, onde Ele te plantou, é ali que nós somos chamados e interpelados a responder a Deus. E no seu coração pensa, qual é a desculpa que eu e você temos dado para não fazer aquilo que tem que ser feito? Qual desculpa eu tenho dado? O que eu tenho feito para forjar a realidade e não começar a fazer o que tem que ser feito? Porque a tendência nossa, do nosso tempo hoje, é vivermos uma experiência de Deus do bandejão. Eu escolho o que eu quero, desprezo o que eu não quero, e assim eu vendo uma vida de manipulação da realidade, mas a realidade não se deixa manipular. É por isso que quando a realidade se apresenta, muitas pessoas entram numa frustração tão grande, que elas não conseguem sair, porque perverteram completamente o sentido das coisas. Sabe o que tem que fazer hoje? Assim o padre encerra. Tem uma expressão que eu vi na época de filosofia, quando fiz a monografia, e eu guardei isso, que é de um filósofo, inclusive, católico, cria em Deus, Descartes, René Descartes. Dizia o seguinte: pelo menos uma vez na vida, nós temos que demolir tudo para reconstruir de novo. Esse demolir não é para você sair do seu matrimônio. Esse demolir não é para você sair do seu estado de vida. Esse demolir é demolir os castelos de orgulho e arrogância que construímos, de prepotência, de vaidade, de mentira, para construir uma construção nova em Deus. Porque se Deus não constrói a nossa casa, em vão trabalham os construtores, diz o salmista. Se Deus não estiver conosco, nada vai valer a pena. Olha para a sua vida e vê o que de fato tem consistência em Deus. Porque se não tiver nele, uma hora vai cair tudo. Vai cair tudo. Os bens, o prestígio, a visibilidade, tudo acaba, gente. Quer um exemplo? Sabe quando a gente vai entender o valor do dinheiro? Quando você passar por uma grande enfermidade. Alguém que você ama passa por isso. Tudo perde o valor, gente. Não há gasto, não há nada que valha mais do que a salvação. E você percebeu como muitas vezes estamos escravos de tudo isso? Escravos de tantas coisas, porque não obedecemos a Deus. Olha para dentro de você hoje. Olha quais são os passos concretos que tem que fazer. E começa com humildade a reconstruir sua vida. Começa dentro da sua casa. Começa ali entre os seus. Começa mudando as atitudes. Começa olhando essa palavra. Começa olhando como é que eu tenho que obedecer. Olha os mandamentos, olha as virtudes. Olha o que tem que ser feito. Começa a praticar. A vida vai mudando aos poucos, conforme nós vamos colocando as práticas. Mas o problema é que nós não fazemos o que tem que ser feito. Fecha seus olhos. Baixa sua cabeça. E nesse silêncio do amor e da misericórdia do Senhor, apresenta o seu coração e a sua vida. Coloque-se na presença de Deus nesse momento. E peça ao Senhor que de fato transforme a sua história, o seu coração. Olha para dentro de você e perceba o que tem que ser mudado. Qual é aquela desculpa que você já sistematizou na sua história? Olha que o Papa Francisco assumiu o pontificado. Ele tem batido muito numa tecla, que é a respeito da corrupção.
que é a corrupção? É quando nós sistematizamos o mal em nossa conduta e vamos buscando maneira de justificá-lo. Aí eu começo a dizer, não, eu não vou fazer isso porque é assim mesmo, é do ser humano, eu sou isso, eu sou aquilo, é assim. E quando eu não reconheço e identifico o mal, eu não consigo exorcizá-lo. E não se exorciza o mal em nós dialogando com ele. Perceba, quando o demônio vem tentar Jesus, em nenhum momento Jesus dialoga com o demônio. Ele responde, está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, não há diálogo, porque o mal que está sistematizado em nossa vida, ele está enraizado em nossas afeições, enraizado em nossas paixões, enraizado em nossos apetites. Mas nós não nascemos para ser escravos dos instintos. Você não nasceu para ser escravo e escrava. Você é filho, você é filha. Nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, vai dizer as Sagradas Escrituras. Por isso peça para o Senhor essa graça. Assuma as rédeas da sua vida. Reconheça o senhorio de Jesus e vive essa existência nova.